O futebol francês avisou, mas pouca gente levou a sério. Às vezes o choque não vem com barulho, vem com impacto. E foi exatamente isso que aconteceu quando Hendrick precisou de apenas 15 minutos para bagunçar uma partida, silenciar a arquibancada adversária, empolgar a torcida e provocar aquela velha pergunta que só aparece quando o talento é real. E se esse garoto for muito mais do que todo mundo imaginava? O Lyon não ganhou apenas um atacante, ganhou um problema para os zagueiros, um dilema para os analistas e um debate para o futebol europeu. Então já comenta aí, Hendrick vai explodir de vez na França ou o melhor ainda está por vir? A partida contra o Brest começou com o ritmo típico de Ligue 1, travada, física, com muitas disputas aéreas e transições curtas. Só que em poucos minutos a dinâmica mudou. E não foi porque o adversário se abriu, foi porque Hendrick entrou no jogo como se estivesse quicando há semanas dentro dele. O brasileiro atacou profundidade, fez diagonais longas, chamou a marcação dupla e obrigou o Brest a alterar o comportamento defensivo antes mesmo dos 20 minutos. Isso não é comum para um jovem estrangeiro recém-chegado ao território francês, onde a adaptação costuma ser lenta, especialmente para atletas ofensivos. Na França, o tempo de transição geralmente é de meses, às vezes de temporadas. Hendrick ignorou esse protocolo. Em 15 minutos, participou das principais jogadas ofensivas do Lyon, virou referência para a transição, gerou desconforto psicológico no rival e deu a impressão de que o time ganhava uma nova camada de verticalidade. A atuação contra o Brest não surgiu como um raio isolado dentro de um céu estático. Ela foi consequência direta do aviso que Hendrick já havia emitido na estreia contra o Lille pela Copa da França, quando, além de ser titular, marcou o gol da classificação. Naquele momento, muitos trataram o acontecimento como empolgação de início, quase como se fosse um excesso temporário de adrenalina. Porém, no domingo seguinte, em um cenário mais competitivo, contra um adversário mais organizado e com mais pressão, ele não só repetiu a intensidade, como ampliou o repertório. Não marcou, mas serviu Abner Vinícius com uma assistência que mostrou leitura, calma e execução. 3 atributos que raramente aparecem juntos em jovens atacantes recém-chegados ao futebol europeu. Com isso, o discurso de "calma, é só o começo" deu lugar a outro tipo de conversa. Ok, temos um jogador que mexe com o jogo. É aqui que o futebol francês começa a respeitar, porque para aquela escola tática, respeito não vem com hype ou promessa, vem com impacto no coletivo. O que mais impressionou no duelo contra o Brest não foi só a intensidade física ou a capacidade de competir no choque, mas a forma como Hendrick passou a reorganizar a estrutura ofensiva do Lyon. Desde os primeiros minutos, ele obrigou o adversário a recuar uma linha e ajustar a marcação, algo que poucos jogadores conseguem fazer tão rapidamente em um campeonato conhecido pela exigência tática e pelo rigor defensivo. Quando recebia de costas, protegia bem a bola, girava com velocidade e já buscava progressão vertical, quebrando o ritmo lento que havia caracterizado o Lyon em partidas anteriores. Quando atacava o espaço, fazia isso com convicção, puxando 2 zagueiros e abrindo corredor para os pontas infiltrarem no meio. Não era uma atuação de quem tenta aparecer, mas de quem entende o contexto. O Brest teve de reagir, colocando um novo volante mais fixo e aproximando os zagueiros, e essa reorganização defensiva por si só já é reconhecimento técnico. Se um time precisa se adaptar ao seu movimento, é porque você se tornou um problema real. E no futebol de elite, poucos elogios são mais fortes do que esse. A confirmação mais contundente de que não se tratava de um lampejo isolado veio ao compararmos a estreia na Copa da França com o segundo jogo pela Ligue 1. Na primeira partida, contra o Lille, Hendrick mostrou o cartão de visitas com gol decisivo em uma atuação de impacto imediato. Ali ainda havia curiosidade, surpresa e aquela sensação de "vamos ver se mantém". Contra o Brest, o discurso mudou completamente. Não era mais sobre lampejo, era sobre padrão. Mesmo sem marcar, o brasileiro ofereceu leitura de jogo, associação e influência coletiva. Elementos que treinadores valorizam mais do que números crus. A assistência para Abner Vinícius não foi um passe aleatório, foi tomada de decisão, sincronismo e calma no último terço. Algo raro para um atacante tão jovem lidando com pouca margem de erro em um país que cobra físico, disciplina tática e consistência. A França aprendeu rápido que Hendrick não é só potência, é compreensão de jogo. Para o Lyon, isso muda o patamar do atacante. E para o Real Madrid, que o acompanha à distância, vira um sinal claro de que o empréstimo pode acelerar a formação de um jogador que já se comporta como peça pronta e não como promessa em construção. Se tem algo que chama a atenção no futebol europeu, é quando um treinador experiente usa certas palavras para definir um jogador. Paulo Fonseca não é técnico de exageros, não é de gerar manchete para agradar a torcida, e mesmo assim descreveu Hendrick como um jogador único após o duelo contra o Brest. Essa palavra é importante, porque não se usa à toa no mercado europeu. Ela separa promessas comuns de talentos que distorcem o jogo. Fonseca destacou as ações individuais, a capacidade de enfrentar marcações agressivas e, principalmente, a maturidade para tomar decisões no terço final do campo. Ao mesmo tempo, fez o alerta físico, lembrando que o brasileiro pouco atuou na temporada e que existe margem para crescer em intensidade e duração. Não foi crítica, foi leitura de processo. Ao contrário do imaginário popular, o futebol europeu não trata jovens como salvadores instantâneos, e sim como ativos que precisam de polimento estratégico. O recado é claro. O que Hendrick já entrega hoje empolga,
e o que pode entregar amanhã assusta mais ainda. Para o Lyon, o cenário é perfeito. Um técnico que compreende o desenvolvimento, um time que precisa de agressividade e um jogador que oferece ambos. Dentro de campo, a influência de Hendrick foi além de estatística ou lance isolado, foi estrutural. O Lyon ganhou uma referência móvel, algo que vinha faltando desde o início da temporada. Quando o brasileiro recuava entre linhas para receber, puxava zagueiros junto, abrindo corredor para pontas e meias infiltrarem. Quando atacava a última linha, obrigava o Brest a recuar o bloco, comprimindo o espaço defensivo e dificultando a saída rival. Esse tipo de comportamento altera a leitura tática da partida, porque muda o ritmo ofensivo. O Lyon deixa de trocar passes laterais e começa a jogar vertical, com mais aceleração e com mais volume no último terço. Em vários momentos, Hendrick serviu como pivô agressivo, recebendo de costas, girando rápido e carregando a jogada para dentro. Para um jogador tão jovem, essa consciência tática chama a atenção na Europa, onde a avaliação do jogador não se baseia só em drible ou gol, mas em como ele influencia o coletivo. Não à toa, o Brest alternou entre marcação individual e dobra defensiva para tentar conter o brasileiro. Em 15 minutos, ele obrigou um sistema inteiro a se adaptar, algo que poucos conseguem fazer em um campeonato físico como o francês. O desempenho de Hendrick não movimentou apenas o campo. Movimentou também o mercado e a percepção de profissionais que trabalham avaliando talentos jovens no futebol europeu. Desde o apito final contra o Brest, analistas de scouting passaram a destacar um ponto específico. O brasileiro não precisou de tempo de adaptação para mostrar funcionalidade. Isso pesa muito, principalmente em um contexto no qual a França é frequentemente usada como liga de desenvolvimento para jogadores que chegam da América do Sul. A resposta rápida do brasileiro faz com que clubes, empresários e mídia enxerguem o empréstimo ao Lyon não como teste, mas como etapa de aceleração. Para o Real Madrid, essa leitura é valiosa. O clube não emprestou Hendrick para ganhar dinheiro, emprestou para ganhar prontidão. E quando você observa um jogador que em 2 partidas já consegue gerar gol, assistência, impacto físico e leitura tática, a discussão deixa de ser será que vai servir? E passa a ser quando e em qual função ele volta. Na França, torcedores e jornalistas já usam o termo projeto imediato para se referir ao brasileiro. Algo incomum para alguém de 19 anos que está longe do país de origem e que ainda não domina o idioma. A narrativa mudou depressa. Onde antes havia curiosidade, agora existe expectativa. Com apenas 2 jogos como titular, Hendrick já conseguiu algo que muita gente não esperava tão cedo. Criou uma sensação de inevitabilidade. Hoje, quando o Lyon entra em campo, existe a percepção de que algo pode acontecer se ele estiver em campo. Essa é a diferença entre um jogador talentoso e um jogador que modifica o ambiente. E é por isso que Paulo Fonseca já começa a pensar não apenas no hoje, mas no próximo estágio do desenvolvimento do brasileiro. O treinador fala abertamente sobre evolução física, ajuste de intensidade, sincronização com o trio ofensivo e, principalmente, constância. Tudo isso é parte de um processo que costuma levar meses, mas no caso de Hendrick, parece estar sendo comprimido em semanas. Para o Lyon, o cenário é ótimo. O time ganha agressividade, profundidade e um ponto de referência que obriga a defesa adversária a tomar decisões desconfortáveis. Para o Real Madrid, a equação é ainda mais interessante. O clube envia um jogador para maturar e recebe de volta um ativo que não só evoluiu, mas que também já entendeu o ritmo do futebol europeu. O brasileiro não está jogando para provar que merece estar ali, está jogando para provar que merece mais. E aí vem a pergunta que ninguém na Espanha quer fazer em voz alta, mas que já ecoa nos bastidores, se em 15 minutos ele já fez isso na França. O que acontece quando ele voltar para Madrid com uma temporada inteira no bolso? Agora, a bola está com você. Depois de tudo isso que Hendrick entregou em tão pouco tempo, gol, assistência, personalidade, leitura de jogo, adaptação cultural e impacto imediato, fica difícil tratar a passagem dele pelo Lyon como um simples empréstimo. Há algo maior acontecendo aqui. A França já entendeu, o Lyon já entendeu, e acredite, o Real Madrid também está observando cada detalhe. A questão que fica é simples, direta e inevitável. Qual será o próximo capítulo dessa história? Hendrick volta para ser peça secundária e esperar no banco, ou volta para disputar protagonismo imediatamente em um elenco que já vive pressão por renovação? Será que esse empréstimo foi apenas o começo de uma estratégia maior? E, principalmente, você acredita que Hendrick terá espaço para explodir na próxima temporada em Madrid, ou ele ainda precisará sofrer mais um processo de adaptação na Europa antes de assumir o protagonismo que muitos projetam? Comenta aí. Hendrick volta para ser titular? Hendrick volta para ser reserva? Hendrick deveria ficar mais tempo no Lyon? Ou o Real Madrid não pode correr o risco de perder um talento desses por falta de minutos? Deixa tua opinião aqui nos comentários, porque esse debate ainda vai longe, e a temporada está só começando. Ela seu chão, craques em ação, análise no som, futebol é paixão, futebol é paixão, futebol é paixão.